Pode. Bom dia, vocês estão bem? Só para mim, por favor. Não. Sim, estamos te ouvindo. Meninos, vou só aguardar aqui, que eu acredito que a escola deve conectar a qualquer momento. Mas vocês deram uma olhada lá no grupo, viram lá a repostagem das atividades, um trabalho de física que eu enviei para vocês fazerem para mim? E vocês têm até o dia 20 para me entregar. É só entrar no link e responder. Vocês viram lá? Ok, então façam, viu? As atividades eu preciso que vocês verifiquem. Se tiver alguma que vocês não fizeram, façam, porque elas vão somar com a nota da prova. Prova vai valer 40, ó, prova vai valer 60 pontos, as atividades 40. Então, eu preciso que vocês verifiquem tudo, façam tudo direitinho lá, tá? Para que a gente não fique aí, vocês não fiquem dependendo de nota, tá bom? Hoje, o que a gente vai fazer? Revisão de conteúdo em cima das listas que estão, em cima das listas que foram trabalhadas, que já estão postadas todas corrigidas, tá? Só um segundinho, que eu já faço o compartilhamento de tela. Uhum. Uhum. Então, vamos começar pela primeira lista. Aí, outra coisa, se vocês puderem, verifica que não fizeram, tá? As que vocês não fizeram, não me enviaram, tira a foto do caderno e me manda, tá bom? Me manda lá, para eu poder arrumar a nota de vocês. Por favor.
Eu vou só mandar uma mensagem aqui rapidinho perguntando se a escola vai conectar. Bom dia, Alex, que entrou por último, está me ouvindo? Pessoal, então vamos lá. Vou fazer, como eu disse para vocês, vou fazer correção, tá? Correção não, revisão do que já está corrigido. E em cima desse material que está postado lá no grupo, repostei todas as atividades já corrigidas, só para vocês colocarem as atividades em ordem, quem perdeu alguma. Entrar no link do trabalho, responder, não é para copiar no caderno nem nada, somente responder e me reenviar, tá? O trabalho de vocês, ele está valendo uma nota de 100 pontos, então faça. As atividades 40 pontos e a prova vai valer 60 pontos. Em cima dessa, a revisão vai ser essas mesmas listas, que eu vou corrigir aqui, eu vou revisar aqui esses exercícios com vocês. Estudando esses exercícios, estão aptos para fazer a prova, viu? A prova já é segunda-feira que vem, então a gente vai fazer revisão dessas atividades hoje e amanhã. Amanhã nós temos aula de física novamente. Amanhã não, sexta-feira. Então, hoje e sexta, tá? Então, não faltem. Acompanhem aí junto comigo. Viu? Hendrik, você está em sala de aula ou você está em casa? Estou em casa. Ah, achei que você estava assistindo a aula presencial. Ainda não. Não? Você não foi nenhuma vez, não, né? Não, não. Ah, tá. Todos que estão comigo aqui, estão todos em casa? Ninguém em sala? Tem alguns alunos na escola que acabam entrando pelo celular. Ok, tá bom. Então, como eu estava dizendo, vamos começar com a nossa primeira lista, tá? Ok. E aí, a primeira lista foi ondas sonoras, tá? Então, vamos lá. Vamos ver esses exercícios aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, quiser que repete, vocês podem me pedir que eu repito para vocês. Então, ó. Um homem adulto conversa com outro de modo amistoso, sem elevar o nível sonoro de sua voz.
Enquanto isso, duas crianças brincam emitindo gritos eufóricos, pois a brincadeira é um jogo interessante para elas. O que distingue os sons emitidos pelo homem dos emitidos pelas crianças? Letra A, o timbre apenas. B, a altura. C, são a intensidade e o timbre apenas. D, são a altura, a intensidade apenas. E E, são a altura, a intensidade e o timbre. Qual das alternativas é a alternativa correta? Então, meninos, a alternativa certa, a letra E, é a altura, intensidade e timbre. Por quê? Quando o enunciado ele fala que tem dois adultos conversando de tom amistoso e as crianças estão gritando, daí a gente já percebe que existe uma diferença de energia entre as fontes sonoras ouvidas, tá? Então, a intensidade dessas vozes são diferentes e aí a altura também. A voz de uma criança ela é mais aguda do que de um adulto, né? Então, ela tem uma maior frequência. Quando eu falo que um som emitido ele tem uma maior frequência, então ele tem um som mais alto, tá? Sons altos possuem maior frequência. Outra característica que nos permite distinguir diferentes vozes ou diferentes sons emitidos ao mesmo tempo é o timbre, tá bom? Então, os formatos, né, das ondas são característicos, de modo que, quando a gente ouve, né, às vezes, a gente consegue facilmente fazer a distinção entre a voz de um adulto e outro, tá? Fechado. Por favor. Fechado. Fecha para a mamãe, por favor. Obrigada. Obrigada. Então, o que faz a gente distinguir é altura, intensidade e timbre de acordo com o enunciado da questão, tá? Sidney, bom dia. Beleza, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Você está me ouvindo aí? Beleza. Conseguiu? A conexão aí hoje está melhor? Tá melhor, tá? Na sala correta mesmo, tá tudo certinho. Tá bom, obrigada, viu? Nada, obrigado. Segundo A, principalmente os que estão aí na escola. Vocês viram lá no grupo que eu fiz que eu repostei todas as atividades trabalhadas, corrigidas? Então, foi tudo repostado lá no grupo, todas as atividades corrigidas. E aí eu quero que vocês verifiquem para mim todas essas atividades e refaçam no caderno, tá? Não precisa copiar enunciado de questão. Só basta colocar as respostas, mas eu quero as respostas justificadas, pelo menos, tá? É importante que vocês façam essas atividades, porque elas estão valendo 40 pontos e vai somar com a nota da sua prova. A prova vale 60 pontos. E olharam também que eu postei um trabalho lá, o link de um trabalho, também é só acessar esse trabalho e responder as questões. Não quero no caderno, não precisa copiar, só acessar esse link e responder. Eu coloquei uma data de entrega até segunda-feira, dia 20, mas se vocês puderem fazer antes, é até melhor, porque já é uma forma também de estar estudando para a prova. A prova de vocês está em cima dessas listas corrigidas. Então, se você estudar essas listas, podem ficar tranquilos que vocês vão conseguir fazer prova, tá? Não tá difícil, as questões são mais teoria, né? Acho que cálculo mesmo eu coloquei uma só e bem simplesinho, mais simples, porque a gente não trabalhou com muito cálculo. A gente viu todas as fórmulas, mas a gente viu fórmulas assim com poucas aplicações. Eu fiz poucos exercícios com aplicações de cálculo para vocês. Então, pessoal, assim, não está complicado. Quem não olhou, principalmente vocês do presencial, que não estavam
acessando essas atividades que eu estava enviando, deem uma olhadinha lá, coloca tudo em ordem, manda para mim, por favor. Tirem a foto do caderno quando terminar das atividades e me envia, para mim poder organizar a nota de vocês, tá? A revisão, como eu estava falando para os meninos aqui, vai ser em cima dessas listas corrigidas. Então, eu vou passar todas elas aqui com vocês, explicando tudo, olhando as definições. Essa é a nossa revisão. Se você estudar por essas listas, você consegue fazer a prova tranquilamente, tá? Qualquer dúvida ou pergunta que vocês tiverem, pode me mandar aqui ou mandar pelo WhatsApp que eu respondo. Então, essa é a questão 1. Essa é a primeira lista que eu estou revisando com vocês. E até sexta-feira, que a gente tem outra aula na sexta, a gente consegue ver tudo. Pessoal que está aí na escola, tá dando para ver essa fonte aqui? Tá pequeno? Como é que tá aí? Não consegui entender. Dá para ver. Ah, tá. Ok. Mesmo assim, eu vou postar a gravação lá no grupo, caso alguém queira revisar, tá? Segunda questão diz o seguinte: a cuíca é um instrumento musical semelhante a um tambor, com uma haste de madeira presa no centro de uma membrana de couro, pelo lado interno, friccionado à haste de um pedaço de tecido molhado, e pressionando a parte externa da cuíca com o dedo, produz-se uma onda sonora de ronco característico. Quando essa onda sonora propaga-se, o que acontece? Sua velocidade diminui, sua amplitude aumenta, há transporte de matéria, aumenta a sua frequência, a propagação de energia. Toda onda sonora ela vai causar perturbação. Causando perturbação, ela gera no espaço transporte de energia. Onda não transporta matéria, sempre transporta energia, tá? Então, o que torna a alternativa E a alternativa correta. Quando vocês forem lanchar, vocês me falam que eu aguardo vocês voltar. Vocês já foram? Questão 3. Marca a alternativa correta a respeito das características das ondas. Quanto menor for a densidade de um meio, maior será a velocidade do som. Por isso, as ondas sonoras propagam-se com maior velocidade no ar do que na água. A altura é a qualidade do som relacionada à energia emitida pela fonte sonora. Podemos diferenciar os sons de instrumentos musicais distintos porque cada um produz som em uma frequência característica. O aparelho auditivo humano é capaz de captar apenas um intervalo específico de frequências sonoras. Um som significa um som alto significa um som de alto volume. A alternativa certa é a alternativa D, tá? Porque o ouvido humano realmente, podemos diferenciar som. O aparelho auditivo humano é capaz de captar apenas um intervalo específico de frequência sonora, que é o que se compreende entre 16 a 20 Hz, ou 16 a 20 mil Hz apenas. O que passa disso nós não conseguimos ouvir, tá? A altura do som, gente, está relacionado à amplitude e frequência do som, não à energia emitida, tá? A questão da densidade do meio, né? Não é a densidade do meio que vai alterar a velocidade do som, e sim o que altera a velocidade do som é o meio por onde ela vai se propagar, tá bom? O obstáculo que esse som vai passar, isso que altera a velocidade do som. A gente consegue diferenciar sons distintos devido ao timbre, que significa a assinatura de cada instrumento. E um som alto não significa um som de alto volume, mas é um som de alta frequência, tá? Também. E a número 4, alguém ia falar alguma coisa? Não?
Determinada fonte produz ondas no ar com comprimento igual a 2 milímetros. Assinale a alternativa que traz a informação correta a respeito das ondas. Dados. Se necessário, adote a velocidade de propagação de onda sonora através do ar como sendo igual a 300 metros por segundo. As ondas sonoras são audíveis para o ser humano? B. As ondas sonoras são inaudíveis, pois possuem frequência abaixo do valor mínimo perceptível pelo ouvido humano. As ondas sonoras são inaudíveis, pois possuem frequência acima do valor perceptível pelo ouvido humano. E essa é a alternativa correta, tá? Quando a gente fala que as ondas sonoras são inaudíveis para o ser humano, não é verdade, porque existe uma frequência em hertz que conseguimos ouvir. A letra B, ela fala que as ondas sonoras são inaudíveis porque ela possui frequência abaixo do valor mínimo perceptível pelo ouvido humano, também não é real, porque a frequência ela pode ser grande ou pequena, depende da quantidade, e na verdade a frequência ela é maior, tá? Ela sempre será maior do que a capacidade que a gente consegue ouvir, que é a letra C. Então, nesse comprimento de onda, considerando uma velocidade de 340 metros por segundo, para a gente ter certeza disso e provar que a letra C é a correta, a gente vai ter que fazer a aplicação de fórmula, tá bom? E aplicando a fórmula nesse comprimento de onda, usando essa velocidade, a gente vai perceber que essa frequência é maior do que a gente consegue ouvir, tá? E a letra D é até engraçado, né? As ondas sonoras são inaudíveis, pois o comprimento da onda é maior que a largura do tipo. É uma relação que é uma relação que não tem nada a ver, tá? E letra E, todas as alternativas estão incorretas? Não, porque a gente vai ver que a letra C, ela é uma alternativa certa. Aplicando a fórmula, o que a gente vai fazer? Para provar que a alternativa C é correta e que essa frequência é inaudível para nós, porque ela tem uma frequência maior, a gente tem que aplicar a fórmula. Então, a gente vai usar a velocidade dessa onda, tá? Não a velocidade da onda no vácuo. A velocidade dessa onda, o exercício pediu para a gente considerar a velocidade da onda no ar, que é 340 metros por segundo. E a fórmula é essa daqui. Velocidade é igual. Como eu quero descobrir a frequência, então eu utilizo essa fórmula. Velocidade é igual ao comprimento da onda vezes a frequência. Como é a frequência que eu quero descobrir, eu vou isolar minha frequência, vou ter frequência igual velocidade dividido pelo comprimento. Ó, comprimento está multiplicando com a frequência, desce dividindo com a velocidade. Então, como o comprimento da nossa onda, ó, primeira coisa, lá está em metros, em milímetros, vamos transformar para metros, vai ficar 0,02 metros, porque comprimento de onda é calculado em metros. Então, ó, 340 dividido pelo comprimento da onda em metros é 0,02. Dividindo isso aqui, a gente vai ter uma frequência de 170 mil Hz. Ou seja, essa frequência ela é acima do que nós conseguimos captar, tá? Então, o ouvido humano, ele capta uma frequência entre 16 a 20 mil Hz, tá? Então, elas são inaudíveis por conta disso. Então, pessoal, aqui está a nossa primeira lista. Vamos para a próxima. Vou interromper aqui, deixa eu abrir ela aqui, para fazer o compartilhamento de tela com vocês. Carregou? Então, vamos lá. Pessoal, aqui está a terceira lista, mas, na verdade, essa é a segunda lista. Porque eu fiz uma segunda lista de fundamentos da óptica,
que eu reproduzi lá na lista de número 4 em uma só e mandei para vocês, tá? Então, a ordem é essa aqui mesmo, não está errado, não. Então, uma pessoa toca piano, uma tecla corresponde à nota Mi, e em seguida, a que corresponde a Sol, e em seguida, a que corresponde a Sol. Pode-se afirmar que serão ouvidos dois sons diferentes, porque as ondas sonoras correspondentes a essas notas têm amplitudes diferentes, frequências diferentes, intensidades diferentes e timbres diferentes. Nesse caso, é frequências diferentes, porque cada nota musical possui uma frequência característica e os sons diferentes, porque as notas possuem frequências distintas, tá? Diante de uma grande parede vertical, um garoto bate palmas e recebe o eco um segundo depois. Se a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, o garoto pode concluir que a parede situada a uma distância aproximada de... Então, a gente quer saber qual a distância aproximada que esse garoto estava da parede para que ele pudesse ouvir o eco da sua própria voz. Vamos a mais uma aplicação de fórmula. A gente calcular essa relação da distância do som emitido da voz desse garoto para ele ter ouvido o eco, a gente vai usar essa fórmulazinha aqui, que é a velocidade dessa onda emitida, lembrando, isso aqui não é a velocidade da onda do vácuo, porque velocidade de onda no vácuo é representada pela letrinha C em física, tá? Então, a velocidade da onda emitida é igual ΔS, que é igual o lugar onde ele está, o espaço onde ele está, dividido pelo tempo, tá? Então, o que a gente vai fazer? O enunciado diz o seguinte, que ele está numa parede vertical, ele bateu, na verdade, nem a voz dele, bateu palmas, né? Pede para a gente adotar a velocidade do ar de 340 metros por segundo e quer determinar a distância. Então, para determinar a distância, eu vou utilizar o ΔS, que é a distância de onde ele está, dividido pelo intervalo de tempo, tá bom? Como ele bateu palma e o som ele tem uma frequência que ele vai e volta pelo local onde ele está, quer dizer que o som ele vai bater no obstáculo, que é a parede, e vai retornar. Por isso que a gente ouve o eco. Por causa disso, o som ele vai, bate no obstáculo, que geralmente é uma parede, e retorna. Se você estiver em um lugar fechado, tá? Então, essa é a relação, que é o lugar que ele está. Aí, nesse caso, nós vamos, então, para que haja eco, o som deve sair da fonte, chocar em um obstáculo e voltar. Sendo assim, o espaço que essa onda percorreu vai ser multiplicado por 2, por causa desse trajeto de ida e volta. Todo eco é assim. O som emitido, dependendo se você estiver num lugar aberto ou fechado, ele bate em algum obstáculo que está presente ali, mesmo que você não perceba, não note, e ele volta. Por isso você escuta o eco, tá? Então, 2 vezes, tá? O espaço onde ele está, e vamos dividir isso pela fonte. O exercício diz que esta velocidade no ar é de 340. Então, substituindo, 340 é igual a 2 vezes o ΔS dividido pelo tempo. Por quê? O nosso ouvido consegue captar um som audível nessa velocidade do ar aqui até 1 minuto, tá? Dentro de um intervalo de tempo de 1 minuto. Então, a gente utiliza já valores que já são fixos, tá? 1 minuto de tempo nessa velocidade de 340. Agora é simples. O que a gente vai fazer? 2 vezes ΔS dividido por 1 é 2 ΔS mesmo. Então, 340 é igual a 2 vezes ΔS. Isolando ΔS, ele vai ter um comprimento aí, 340 dividido por 2. Então, o comprimento é de 170 metros, tá?
Então, é só fazer essa relação. A respeito da classificação das ondas sonoras, marque a alternativa incorreta. As ondas classificadas como longitudinais possuem vibração paralela à propagação. Um exemplo disso que a onda é o som. O som é uma onda mecânica longitudinal e tridimensional? Sim, as ondas elas são classificadas como longitudinais, elas têm vibração, que é paralela à propagação, e onda é emissão de som, tá? O som realmente é uma onda mecânica, longitudinal e tridimensional, porque nós temos dois tipos de ondas, né? A mecânica e a eletromagnética. A mecânica é do som, a eletromagnética da luz. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais, a gente viu que é. A frequência representa o número de ondas geradas dentro de um intervalo de tempo específico e a frequência é calculada em hertz, tá? Que significa que elas são geradas por segundo. E letra E. Quanto à sua natureza, as ondas podem ser classificadas em mecânicas, eletromagnéticas, transversais e longitudinais? Pessoal, essa é a alternativa incorreta, por quê? Porque os termos longitudinais e transversais referem-se apenas à classificação de ondas quanto direção e propagação, tá? Não como é só relacionada à direção e propagação dessa onda. Não a classificação de como mudança, como se diz, de uma propriedade de interferência nessa onda. Então, letra E é a alternativa incorreta. Uma determinada fonte gera 3.600 ondas por minuto, com um comprimento de onda igual a 10 metros. Determine a velocidade de propagação dessa onda. Então, vamos aqui. Para a gente determinar a velocidade de propagação dessa onda, a gente tem que ter aí a frequência, ela tem que estar em hertz. E a gente sabe que a nossa frequência é calculada em minutos, tá? E aqui o enunciado nos diz que nós temos aí uma determinada fonte que vai gerar 3.600 ondas de comprimento igual a 10 metros. Então, o que a gente vai fazer? A gente, primeira coisa, a gente vai transformar esses minutos para segundo, porque a frequência é calculada em segundos, tá? Então, aqui, ó, 60 segundos, um minuto tem 60 segundos. E agora a gente vai para a aplicação, né? Vamos ver quanto que eu tenho total de frequência. Se eu tenho 3.600 ondas por minuto, vou dividir isso por 60 segundos e eu vou descobrir qual é a minha frequência em hertz. Então, vai ser 3.600 dividido por 60 é igual a 60 hertz, tá? Agora, eu quero saber qual a velocidade, né? A velocidade, isso aqui é a velocidade dessa onda específica, não a velocidade da onda no vácuo. Então, a velocidade dessa onda é igual ao comprimento dela vezes a frequência. Eu já tenho o comprimento e agora eu tenho a frequência, só vou substituir 10 vezes 60. Qual que é a velocidade dessa onda? Multiplicando é 600 metros por segundo. Perguntas, dúvidas? Pessoal, pergunta séria. Tá tranquilo? Então, vamos para a próxima. Nossa aula tá quase acabando aqui. Essa aula vai até 9h40. Dá para ir mais um pouquinho. Espera aí agora. Só tentar aqui. Deixa eu abrir a outra lista. Gente, essa listinha aqui, ó, para quem não fez, não me mandou, vocês perceberam que ela tá valendo nota, né?
foi num dia que eu tive que ir ao médico, e eu passei com uma atividade para vocês fazerem, que na verdade nem era dia de aula com vocês, era dia de aula com o outro segundo, e eu já passei para vocês valendo nota, que era para vocês fazerem e me entregar. Eu não tive ninguém do segundo A que me mandou essa tarefa aqui, não, ó. Valendo 2 pontos. Alguém viu isso daí? Não? Pois é. Vocês não acessam o grupo, não, gente? Atividades postadas lá? Vamos ver se abriu para vocês, né? Deixa eu interromper aqui. Compartilhar de novo. E eu não recebi de ninguém do segundo A. Do segundo A, assim, geralmente, vocês mandavam as atividades antes. Maria Eduarda fez, manda para mim. Se vocês não mandarem para mim, não tem como eu dar nota não, viu? Manda para mim, porque essa atividade em específico, eu pedi até que vocês copiassem no caderno e respondessem, tá? Valendo 2 pontos no dia que eu postei. Foi até no dia 8. Então, eu quero que vocês façam, me enviem. Então, pessoal, vai ficar para a nossa próxima aula só mais uma lista. Eu vou começar essa aqui com vocês. Provavelmente não vai dar tempo de terminar, mas eu vou iniciar. Quem não fez essa atividade está sem nota dela. E o que vocês vão ter que fazer? Vocês têm essa semana para pôr a vida em ordem, né? Organizar essas atividades, fazer o trabalho que eu postei o link lá no grupo. E a prova já vai ser segunda-feira, mas dentro disso daqui que eu estou passando para vocês. Então, preciso que vocês só agilizem isso aqui para vocês ficarem com a nota em dia, sem ficar com nota vermelha. Senão, pessoal, vai ter lista de recuperação. Principalmente quem está no presencial, que não teve acesso a essas atividades. Eu sei que as aulas também, nem todas foram boas, porque a conexão está ruim, né? Por isso, eu fiz mais... Por isso que eu estou fazendo mais parte teórica, porque é mais fácil de você estudar. Fiz um trabalho, formulário do Google, só para você acessar e responder para mim, justamente para não prejudicar ninguém. Eu estou levando em consideração a situação que eu estou trabalhando